Fala galera, beleza? Faz um tempinho aí que eu não dou as caras por aqui pelo canal, né? Então, pra quem tava ansioso aí pra poder assistir os conteúdos aqui, uns conteúdos bem diferenciados, né? Apesar de ser num formato que muita gente faz, né? Mas era por uma boa causa, né? Essa ausência, né? Eu tava resolvendo essa questão do áudio, né? Então, como eu tava falando e nos vídeos anteriores da relação de comprar e tá adquirindo um novo equipamento de captação de áudio, eu consegui, né? Eu tinha aqui um valorzinho e resolvi investir no canal, né. E gostaria também de, informá-los que em breve vai sair o primeiro episódio do podcast daqui, e não é um videocast como ficou popular aí, é literalmente um podcast ali, onde eu vou falar algumas experiências, né, legais, e eu vou estar explicando ali maneiras de vocês estarem participando também. Então, espero que vocês continuem aqui no canal, quem não for inscrito se inscreve, deixa o like, comenta. Gostaria também de agradecer muito o engajamento que vocês estão tendo aqui no canal, e que vocês continuem por aí, né, apoiando o trampo que está sendo feito aqui, porque é de uma pessoa que vem de baixo, uma pessoa assim como você, uma pessoa simples, mas que está buscando, através da criação de conteúdo, né, trazer uma nova visão sobre as coisas, né. Então, é isso pessoal, vamos seguir aqui para esse mais uma pérola aí que tá na internet, né, e é uma notícia sobre a escassez de mão de obra, né, e no nosso campeão de vendas, né, que é o supermercado, né. Então, vamos ver aqui e, de novo, quem não for inscrito, se inscreve aí no canal, dá essa moral aí pra gente poder chegar a 1K inscritos aí e habilitar algumas outras ferramentas pra poder tá produzindo mais conteúdo, tá tendo um pouco de retorno ali do YouTube também. Mas é isso pessoal, vamos seguir aqui. Supermercados costumam ter vagas disponíveis, mas enfrentam dificuldades em contratar profissionais. Por que será, né, que os supermercados estão enfrentando dificuldades em contratar profissionais, né, pessoal? Deixa aí nos comentários o que que vocês acham que tá acontecendo isso. Nossa, logo o supermercado tendo dificuldade de contratar pessoas, né, pessoal? Bem triste isso, né? Poxa, coitado dos empresários do supermercado, não tem gente pra trabalhar pra eles, cara, que isso? Pois é, um levantamento da Associação Paulista de Supermercados apontou que há 35 mil vagas no estado de São Paulo, um cenário que também acontece aqui no Vale do Paraíba, onde quase 2.000 vagas estão em aberto. Quem for de São Paulo aí, deixa aí nos comentários aí, não precisa especificar a cidade, né, mas se você quiser especificar também tá de boa. Mas se realmente você tá sentindo isso quando você vai no supermercado, quando você vai numa loja de departamento ou num shopping, alguma coisa do tipo, se você tá realmente sentindo, essa e tendo essa percepção de que realmente tá faltando gente, né. Eu vejo muitas pessoas aqui comentando, mas como a gente vai ver aqui uns vídeos de outras cidades e tudo mais, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, quem foi de São Paulo, nesse vídeo de São Paulo, né, então nesse vídeo você deixa nos comentários se realmente você está sentindo que esse impacto da falta de mão de obra tá realmente atrapalhando, assim, no seu dia a dia de você comprar alguma coisa, ou de estar demorando mais, negócio de caixa e as placas, né, também. Me diz aí, deixa nos comentários aí se você está sentindo esse impacto aí. Dentro de um supermercado existem diversas funções: no caixa, na padaria, no açougue e no controle de estoque. Nem sempre é preciso ter experiência para começar a trabalhar. Nunca precisa de experiência para começar a trabalhar em supermercado. Supermercado é uma das áreas que, pode se dar o luxo de contratar qualquer pessoa, porque são tarefas simples, mas, eu já sei, né, e tem muitos supermercados que vivem no mundo da lua, né, quer escolher aqui, quer escolher ali. Se eu não me engano, tem um comentário aqui de uma pessoa que fala que, tinha selecionado acho que 100 pessoas ou 30 pessoas, um negócio assim, o RH, né, e ele compareceu lá na entrevista e foram só acho que 13 pessoas, algo do tipo. E aí ele viu, o RH, né, comentou com ele, né, que nossa, que as pessoas não foram e tudo mais, aí ele perguntou, né: "Pô, mas era pra quantas vagas?" E aí o RH falou: "Não, era pra 10 vagas." Ou seja, você queria que 50 pessoas perdessem o seu dia, o seu tempo, pra ter essa concorrência absurda, pra você ter mais opção de escolha, né, e sendo que é um trabalho simples, de questões simples, e você queria ter mais pessoas aí pra você barganhar, né. Então você pegar o melhor ali qualificado pra você botar numa uma função simples na qual ele não vai ter perspectiva nenhuma de melhora de vida, né, que você não vai ter perspectiva de melhora de vida ali, né. Então é foda, né. Por aqui, mas os supermercados estão tendo dificuldades para contratar. E neste supermercado, que fica aqui na zona. Ó, um detalhe aqui, tá, pessoal? Sempre que eu ver algumas questões, eu sei que eu já trampei em supermercado e tudo mais, loja de departamento, fast food, então aqui quem tá falando é uma pessoa que já trampou com isso, não uma pessoa alienada, uma pessoa que não sabe o que é trampar nisso e que tudo mais, não sabe o porquê das pessoas não quererem trampar nisso. Muito pelo contrário, eu já trampei nisso e incentivei muitas pessoas, inspirei pessoas a sair dali. Lógico, eu não sou rico,
não sou coach, não sou nada disso, mas principalmente por uma questão simples. Eu comecei depois, antes, quando eu trampava nesses trampos assim, eu ainda queria ser jogador profissional, né? Então eu ia para as cidades para poder treinar, meio que fazer uma pré-temporada e fazer testes nos clubes, né? Então eu precisava pegar qualquer trampo ali, um trampo informal e um trampo formal, né? E, tipo, esses lugares assim, eles sempre contratam pessoas. Por quê? Porque eles sempre demitem pessoas, né? Ou as pessoas pedem demissão. Então eu pude ter essa interação com pessoas desse segmento, pessoas principalmente mais novas, né? Que olhavam pra mim e falavam, cara, mas pô, como é que eu saio daqui, não sei o quê. Então eu falava, ó, faz esse planejamento aqui, dá pra você fazer isso, isso, isso. Áreas interessantes. Se você não quer, se você não consegue ali ter tempo para estudar para fazer um curso de medicina, ou se você não tem esse interesse, assim, essa vocação, você pode estudar para fazer ciências contábeis, economia ali, que você vai trabalhar na parte financeira, entende? Você pode fazer uma CPA 10, uma CPA 20, vai ter um estresse ali no banco, mas pelo menos você vai ter formas de barganhar nos processos seletivos melhores, né? Então, cursos. Mais à frente eu vou fazer um vídeo sobre mostrando cursos gratuitos que você pode fazer para você se qualificar no mercado de trabalho, que são gratuitos, então você não precisa pagar, né? E tem um peso muito bom, né, para você colocar ali no currículo. Então, e até a partir do momento que você se matricula ali, você já consegue imprimir ali um comprovante, alguma coisa do tipo, para você mostrar ali, ó, se você chegar na entrevista e falar, ah, mas você tá fazendo esse curso aqui, ele tem um certificado? Tem. Ó, eu tenho aqui essa questão aqui, esse documento aqui que fala que eu tô matriculado, tô fazendo e tudo mais. Aí quando você terminar o curso ali, fazer todas as atividades, você vai lá, já tem um certificado tudo certinho. Então você tem possibilidade de ter essa mobilidade social, né? Porque nesses trampos aqui é meio complicado. E o principal ponto que eu queria mostrar pra vocês aqui é que eu já trampei de caixa. Eu não sei se o curso tá pegando aqui, eu acho que tá sim. Mas eu já trampei de caixa e já trampei de empacotador, né? Não sei se você se lembra que tem um vídeo, acho que foi um vídeo anterior do Repositor de Sucesso, né? E eu falo sobre você chegar depois, se for para você crescer, você vai crescer. Então, eu tava num trampo desse, né? E eu tava numa outra cidade, né? E a cidade era um pouquinho menor e tudo mais, era no máximo 30 mil habitantes ali, mas juntando outras cidades junto. É tipo uma região pequena ali, mas que junta tudo, aí fala que tem 30 mil habitantes, né? Mas a sensação é que tinha menos. Mas voltando, né? E eu tive a possibilidade de ter uma mobilidade, assim, financeira monstruosa, trabalhando como empacotador, né? Porque a partir do primeiro dia, eu despertei, né, na mente dos meus supervisores. Era só supervisora, tá? Então não era supervisor. Pra você ver que quando é pra acontecer, o bagulho acontece. E eu tinha liberdade pra poder ir pro estoque, eu tinha liberdade pra poder andar pela loja, eu tinha liberdade pra fazer o que eu quisesse. Entende? Lógico, desde que eu fizesse também minha função ali. Mas eu era tão bom em questão de falar com pessoas, em questão de aprender coisas e fazer coisas e ter esse raciocínio rápido, que eu tive ali a oportunidade de ter um crescimento muito bom. Tanto que quando eu saí, eu pedi pra sair, né? Porque eu já tava próximo de iniciar a minha viagem, né? E aí um ex-colega, né, um senhor mais velho assim e tudo mais, que ele ficava recolhendo o carrinho, ele falou, cara, por que você saiu de lá e tudo mais? Você não queria ser gerente, alguma coisa do tipo? Pra vocês verem o nível, né? Não, ou seja, o que eu quero dizer pra vocês? Quando é pra você crescer num lugar, mano, você vai crescer, não importa a sua posição. As pessoas vão ver que você é realmente bom naquilo e vão te dar oportunidade, né? Então ali, até cliente, pra vocês terem noção, até cliente parava pra poder me elogiar, falar na frente dos meus colegas, e eu me dava bem com todo mundo, né? Porque eu tenho essa questão do esporte, né? Mas até num ambiente como esse, que é insalubre, colega de trabalho merda e tudo mais, quando é pra acontecer algo positivo na sua vida, vai acontecer, né? Então, eu gostaria de deixar esse adendo aí, mas vamos voltar aqui pra matéria. Sul da cidade de São José dos Campos, Eu vou voltar aqui um pouquinho pra ninguém se perder aqui. aqui, mas os supermercados estão tendo dificuldades para contratar. E neste supermercado, que fica aqui na zona sul da cidade de São José dos Campos, existem 75 vagas de emprego. Nesta unidade, o quadro de funcionários é de 440. Hoje as pessoas têm a opção de trabalhar remotamente de casa, quer ficar ao lado da família. Você tem a opção também de trabalhar com aplicativo. Também as pessoas também teve a oportunidade de ser empreendedor, né? Com essas novas tecnologias, de abrir seu próprio negócio. Então, ali é o subgerente falando, tá, pessoal? E, eu fico até feliz por ele ter reconhecido, né, que as pessoas querem ficar perto da família. Então, imagina você, um pai de família, uma mãe de família e tudo mais ali, pô, cara, você não consegue ter tempo no final de semana, né? Que lá, na verdade, não é questão do final de semana, né? É porque o final de semana é muito endeusado, né? Eu acho que no mundo e principalmente aqui no Brasil, né? Mas cada dia é importante, né? Mas você só tem, às vezes, um dia na semana ali pra ficar com a pessoa, com a sua família e tudo mais. É o final de semana que os seus filhos não estudam, né? Você não tem essa folga, né? Você tem, às vezes, um domingo, mas você se fudeu no sábado, e aí
nossa, você pinta uma oportunidade de fazer um extra e tu fica assim, pô, se eu fizer esse extra aqui pode faltar lá na frente, não sei o quê, e aí você coloca a sua vida vai desperdiçando o tempo que você tem com a sua família, né. Em questão de trabalho remoto, né, algumas pessoas podem se dar o luxo de trabalhar de forma remota, né, então sendo influencer, sendo dev, né, que é programador, tendo algumas opções, né. E tem aquela questão principal, né, que é que ele mencionou ali, que é a questão do empreendedorismo, né, que as pessoas vão lá, prestam serviço, algo do tipo, sai na rua pra vender alguma coisa, e isso contribui pra pessoa ter uma autoestima melhor, né, porque por mais ali que ela tá pegando um sol, ou tá tendo que pegar o busão, ou tá tendo que gastar uma gasolina e tal, e ter todo esse, digamos, transtorno, essa situação ainda é melhor do que a situação que ela estava, né, que era de, tipo assim, você vai trabalhar ali direto, você vai ganhar só aquilo ali, você pode produzir o máximo que você puder, mas você vai ganhar só aquilo ali, você vai ver gente que vai chegar do nada e vai crescer, você vai ver, gente adoecer, então, tipo assim, o tempo vai passando, você não tá perto de ninguém, então você tem essas situações assim, né. E foi muito bacana aqui, ver que, pelo menos em alguns locais, né, as pessoas reconhecem, né, que as pessoas realmente querem ficar perto da família, né. Levantamento feito pela APAS, Associação Paulista de Supermercados, revela que atualmente há 34,5 mil vagas abertas em todo o estado de São Paulo. E isso aí é um tapa na cara, né, de pessoas que falam que, as pessoas não querem trabalhar, ou as pessoas não querem trabalhar não, que que não tem trampo, né, não tem emprego, não tem não sei o quê, o país tá uma merda e tudo mais. É a mesma dificuldade que outros setores de atividade também enfrentam. O comércio em geral, os serviços em geral, a indústria também. Então, nós estamos com a dificuldade de reposição, e ocupação de algumas vagas. Então, essa questão aí da indústria aí, eu eu confesso que eu abri um sorriso sincero aqui, peço desculpas, porque recentemente eu fiz um vídeo, né, que tá a thumbnail ali do Bolsa Família e tudo mais, que eu coloquei como o inimigo, o terror dos empresários e tudo mais, e é o Bolsa Família, né. E aí tava lá uma senadora lá, que ela é ligada à indústria, né, porque ela é empresária, no ramo da indústria ali, e ela estava reclamando que o pessoal não tinha gente pra trabalhar, né. Em vez de, tipo assim, não tem aquela questão lá que todo mundo o pessoal que gosta, assim, ama o capitalismo, fala que é oferta e demanda? Então, alguma coisa tá errada aí, algo de errado não está certo, né. Então cadê o salário? De repente é o salário, de repente é o benefício, entende? Porque essas áreas aí, vamos concordar que lucram bastante, né. Supermercados também. Tem um vídeo lá do podcast que eu fiz um react aqui, do cara falando que as margens de lucro é pequena, mas é pequena o suficiente pra te dar uma Porsche. Eu tô falando um comentário aqui que o pessoal colocou lá no vídeo, né, se vocês pesquisarem ali, você vai ver os comentários, só comentário criativo e sensatos, né. Então, pô, mas você não tem o suficiente pra me pagar, você tem o suficiente pra abrir uma outra loja maior, mais tecnológica. Você não tem o suficiente pra me dar um aumento, dar uma valorização ou fazer um sistema de bonificação, assim, por atingimento de metas, alguma coisa do tipo, mas você tem pra comprar uma Porsche, você tem uma pra comprar uma casa maneira, você tem pra viajar pra Europa e tudo mais, né. Então, são coisas que não faz sentido na cabeça do trabalhador, né. Que no final o trabalhador ele é um ser humano, né, ele tá vendo ali que ele não tá prosperando, mas tem um lado prosperando, às custas do tempo dele, que é a coisa mais valiosa que ele tem, né. E para esta especialista em recolocação profissional, o mercado vem mudando nos últimos anos e os candidatos precisam aproveitar as oportunidades e ingressar no mercado. E as empresas, em contrapartida, devem oferecer mais benefícios e treinamentos. Oferecer, de repente, horários flexíveis, aumentar, de repente, aí, mais escalas de trabalho e o profissional, o jovem, até mesmo a pessoa que tem 60 a mais, estar disposto também a aprender e mostrar ali logo na entrevista que é um perfil comprometido, flexível. O setor Então, aí tá complicado, né. Porque, olha, eu ia colocar um som aqui de palmas, né, ou bater palmas aqui, mas aí porque assim, ela começa falando sobre, as empresas têm que ser mais flexíveis e tudo mais, e aí tá beleza, é que esse é o maior problema, né, você tem um horário pra chegar, você não tem horário pra sair. Mas aí o cara que tá na entrevista também tem que ser flexível, mas flexível para o candidato, ele só vai se fuder, porque pra empresa é ruim. Pra empresa é bom, quer dizer, que ele seja flexível, porque aí ela pode falar: "Ó, você vai chegar esse tal horário, mas você não tem horário pra sair", né. Mas se você chegar atrasado, você vai perder aqui os R$ 50 do do vale miséria aí que a gente vai te dar, entende. Então, assim, essa flexibilidade ali no começo estava bem, aí no final tá cobrando do outro lado. Porque o outro lado, querendo ou não, o trabalhador ali, ele já é refém, ele já chega numa situação dessa como refém, querendo ou não, né. Mas aí ela chega nisso e fala que o cara também, que já tá ali se submetendo àquela merda de emprego, aquela merda de salário, ele tem que ser ainda mais flexível ainda,
né, e nessa situação, né? É absurdo, né? Absurdo isso aí. Porque cada vez mais tem diminuído as exigências de entrada, né? Ou seja, diminuído as barreiras de captação de novos trabalhadores, e, por outro lado, tem investido em formação. A qualificação também, né, gente? Que a gente sempre comenta por aqui a importância de buscar esse conhecimento. Então, eu acho estranho, né, essa fala, porque muita gente fala aqui nos comentários. Vocês podem ir nos comentários aí, quem for novo no canal, né? Se inscreve aí, dá essa moral pro amigo aí. Mas voltando, muita gente reclama aqui que tem muita empresa que tá pedindo experiência, cara, de pessoas, tipo assim, extremamente novas. Tipo assim, experiência em estágio. Experiência em estágio. É isso mesmo que você ouviu, experiência em estágio. Como é que o cara vai pegar a experiência, que é o estágio, algumas áreas é obrigatório, né, de graduação. Acho que até em técnico tem um esquema de algumas áreas ter estágio também, obrigatório. E o cara precisa da experiência, precisa daquele tempo, ele precisa de experiência para quando ele se formar, ele tá mais experiente ali e ganhar um salário melhor, né? O estágio ele serve para isso, tanto que o estágio não é CLT, o estágio vem de uma outra forma, é um outro tipo de contrato. E aí estão pedindo experiência até para estágio. E estágio, você não vai pagar 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, você vai pagar ali menos que um salário mínimo, irmão. Então chega a ser bizarro isso, né? E é isso, eu vou finalizar esse react por aqui. E lembrando, pessoal, o podcast, e em breve vocês vão ter acesso aí, ele é bem, assim, bem leve, bem descontraído mesmo, né? Então eu vou estar levantando algumas questões aqui, uns temas variados que eu vou estar trazendo, e vou estar falando muito sobre essa questão aí dessa escassez de mão de obra, né? O porquê disso, tudo mais. Então convido vocês, a quem não for inscrito, se inscreve aí, dá essa força, né? Não espero chegar a 100 mil inscritos aí pra você dar essa força, né? Dá essa força agora, brincadeira, mas dá essa força agora aí pra gente poder estar crescendo todo mundo junto e a gente agregar valor. Então faz com que esse lugar aqui que você tá vendo, esses conteúdos e tudo mais, se transforme na sua comunidade. Porque querendo ou não, eu comecei esse canal aqui buscando uma coisa, né? Que era só falar sobre meus pensamentos, essas questões assim. E agora ele se tornou, involuntariamente, uma comunidade, né? Eu vejo muitas pessoas aqui falando, relatando coisas, pessoas que me mandaram relatos, aqui principalmente pessoas mais velhas, dando recado para pessoas mais novas, de, mano, só coisa, assim, que o tempo ele te mostra, né? E através dessa comunidade aqui você vai ter acesso a isso, você vai ter um local aqui onde você vai poder conversar, onde você vai poder colocar seu ponto de vista, essas coisas. Lógico, com educação, com respeito. O que não for respeitoso não será tolerado aqui. Mas considere que aqui é um espaço aberto, de muito diálogo, de muita busca por conhecimento. E é isso. Eu espero que os empresários também passem a ver os conteúdos aqui também. Entendam esse lado aqui, principalmente, que é um lado simples, cara. É só você dar condições dignas de trabalho, você valorizar o profissional que você tem, entender que nem todo mundo quer ser milionário, entende? Quer ter uma mansão, quer ter R$ 1 milhão na conta. Lógico, assim, as pessoas querem ter uma vida confortável e tudo mais. Mas, acima de tudo, as pessoas querem ter uma vida digna, né? Então, esse emprego ele já é taxado de subemprego não à toa, né? Então, encontre aqui ferramentas e formas de você estar conseguindo solucionar esse problema. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo e até lá.